E aí, turminha, tudo bem? Boa tarde para vocês. Como é que vocês estão? Professor Júnior, bem? Vamos para a nossa aula de literatura, tá? Hoje a gente vai falar de um tema bem simples, bem acessível para você vai poder entender com muita simplicidade. Vou só fazer um comentário antes, dizer que depois do vídeo, né, você reveja novamente o vídeo, tá? Faça anotações, tá bom? Monte aí algum esquema para facilitar o seu aprendizado, tá ok? Eu espero que você esteja bem aí, juntamente com a sua família, todo mundo em paz, todo mundo com saúde. Mas vamos começar, né? Sem muitas delongas aí, sem muito bate-papo. Pessoal, o nosso tema de hoje é o humanismo, como eu havia colocado, e vamos entender da seguinte maneira. Em literatura, chamamos de humanismo, tá? Ou também de segunda era medieval, um período de transição entre o trovadorismo e o renascimento. Esse período de transição ele ocorre entre o século XIV e também o século XV, certo? É bom dizermos aqui que esse movimento não é uma escola literária, ele é um período de transição, tá? É um período de transição, sim, tá? Entre essas duas escolas aí sim literárias, o trovadorismo e o renascimento. Eu devo mencionar para você também um outro fato importante, é que dentro do humanismo, gente, surge uma corrente filosófica, tá? Muito importante, que aflorou muito, que fez muitas pessoas pensarem, refletirem sobre as coisas, tá? Também chamada de humanismo. Para a gente entender o que foi produzido no humanismo, eu preciso destacar inicialmente aqui o século XIV e dizer que a partir do século XIV a poesia, que eram os textos, né, de grande representatividade, que eram os textos aceitos, inclusive esses textos eram chamados de cantigas, eles começaram a não mais serem escritos, né, eles deixaram de ser escritos, tá, por fatos simples. Por exemplo, alguns dos autores haviam falecido, tá, e por conta disso a produção literária deixou de ser, tá, destacada, né? Houve também muita modificação dentro de um contexto histórico, tá, para acrescentar essa informação. Por exemplo, o Dom Diniz, tá bom, gente? O Dom Diniz, que era talvez o maior trovador português daquela época, tinha falecido, né? Então boa parte dos textos, tá, perderam os seus idealizadores, os seus criadores, vamos dizer assim. Em substituição a essa produção, ou seja, a poesia, a gente vai ter uma nova composição de textos, tá bom? Valorizando muito mais agora a prosa, tá, do que a própria poesia. Então nessa prosa a gente vai ter as novelas de cavalaria, a gente vai ter as crônicas, tá bom? Os textos de maior representatividade para essa época. A corrente filosófica do humanismo, gente, ela trouxe também uma percepção muito grande, tá, de mudança, de interpretação, de entendimento sobre o mundo. Por exemplo, aqui a gente pode destacar que caiu por terra aquela visão antropocêntrica, aliás, caiu por terra aquela visão teocêntrica, né? O teocentrismo, né? A influência de Deus em tudo, né? Agora a gente vai ter não mais um teocentrismo, mas sim um antropocentrismo, né? As pessoas da época do humanismo, elas se tornaram antropocêntricas, tá certo? Ou seja, acreditando a elas próprias, tá bom? A sua busca pela felicidade, o seu destino, né? Não é que deixaram de acreditar em Deus, não é isso, tá? Mas começaram então a perceber que o ser humano teria capacidade de lutar, né? De buscar os seus próprios desejos, né? E consegui-los, né? Consequentemente, tá certo? Então cai por terra o teocentrismo e surge uma concepção antropocêntrica, perfeito? Eu fiz aqui algumas anotações, eu pontuei algumas coisas, tá, que eu novamente vou frisar. Gostaria que quando terminássemos o vídeo, você revesse o vídeo, né, pudesse rever esse vídeo, tá, fazer também anotações, fazer esquemas, tá bom, para facilitar o seu aprendizado. Eu devo dizer, meninos, nesse momento, que o humanismo, tá, ele vai ter uma data de início, como toda escola literária, como todo movimento, né, de escola literária exista, tá, ou tenha, ele vai ter um início e vai ter um fim. O início dele, 1434, o término, 1527. Mas o que acontece? Que fatos são marcantes, né, de uma data para uma outra data? Bom, esse 1434 está muito associado à nomeação do Fernão Lopes, tá bom? Grande cronista da época, tá? A ser o responsável a partir daquele momento de documentar determinados textos, sendo ele o grande autor do romantismo, aliás, do romantismo não, perdão, gente, do humanismo, tá? Nesse período. Mas antes da gente falar das crônicas do Fernão Lopes, vamos lembrar de uma coisa importante. Em 1418, o Fernão Lopes ele foi nomeado guardador ou guarda-mor da Torre do Tombo.
bom? A Torre do Tombo, para quem não sabe o que era um local onde ficavam todos os documentos importantes, né, de Portugal, e ele então era guardador, era guarda-mora, responsável por guardar todas essas coisas. Tudo bem, gente? Então o que acontece? Tempos depois, em 1434, ele vai ser nomeado pelo rei de Portugal, Dom Duarte, como o cronista-mor, ou seja, o cara que seria responsável por escrever os feitos dos reis, né, as histórias dos reis, tá? Documentar tudo isso e, claro, arquivar. Então esse fato é marcante, tá bom, gente? E o fato que, de uma certa maneira, finda essa época, claro que eu vou destacar já já os contextos, vou destacar já já características, vou destacar, evidentemente, as obras, mas um fato que fecha, vamos dizer assim, o barulhão grande, hein, gente, lá fora, os carros passando, tá? Mas é dessa maneira que a gente tem aula, desculpa aí você, tá bom? Mas é dessa maneira que a gente pode ter aula nesse instante, você sabe disso, tá? Mas continuando o meu raciocínio, o momento que finda, tá certo, essa escola literária, aliás, perdão, esse movimento, né, entre as escolas literárias, vai ser justamente a questão de um retorno, né, de um autor importante que é o Sá de Miranda para Portugal. Ele que estava na Itália, né, tendo contato então com alguns autores italianos, né, aprendendo algumas coisas, né, aprendendo alguns métodos novos de escrever, tá certo? Ele retorna então para Portugal. Então começa exatamente aí, com a nomeação do Fernão Lopes como cronista-mor, né, além de ser guardador da Torre do Tombo, cronista-mor, e finda especificamente com o retorno do Sá de Miranda. Organiza, tá? Bota isso no teu caderno, vai fazendo esquemas como eu havia dito. Tá bom, gente? Pessoal, o humanismo ele é um período de muitas transformações, de muitas transições, vamos dizer assim. É a época em que há uma grande crise, tá, do sistema feudal. Essa época vai dar origem ao que a gente vai chamar de mercantilismo, isso aqui dentro de um contexto histórico, tá bom? Mas acima de tudo também é um período que vai trazer, vamos dizer assim, muitas descobertas também científicas. Por exemplo, o invento, a descoberta do Gutenberg, tá bom? Enquanto a imprensa, né? A imprensa é descoberta pelo Gutenberg, tá? E ele faz, a partir daí, grandes avanços, né? Na produção, né? Nas obras, tá certo? Como você queira dizer. Eu vou destacar algumas características desse movimento, tá bom? E aí, a partir daí a gente vai especificamente para as obras, né? Do que foi produzido lá na época do humanismo. Tá bom? Eu trouxe 3 características para vocês, tá? A primeira característica é a retomada da cultura antiga. Eu estou querendo dizer que os autores do humanismo, tá bom? Os autores do humanismo, né? Que lá na apostila são citados alguns, você vai poder ver isso na apostila, não vou nem citá-los aqui, tá? Eles vão se influenciar muito pela cultura da Grécia e também da Roma Antiga, tá? Os personagens gregos, né? Os personagens, tá? Romanos, tá bom? Vão estar ali presentes nessas obras. Isso é uma característica, tá bom, das obras do humanismo. Depois você vai organizar no seu caderninho características. A primeira, retomada da cultura antiga ou da cultura clássica, se você preferir, tá? O neoplatonismo significa dizer um novo platonismo. Platão, todos vocês conhecem, aquele filósofo importante da Grécia Antiga. Então eles retomaram, né? Eles fizeram uma revalorização do que dizia o Platão, tá? Sobre determinadas coisas, aqui citando a questão do amor, né? E aqui na concepção, né, nessa nova concepção, faria ou traria a separação de amor carnal e amor espiritual, né? Amor espiritual, né? Amor de um plano diferente, amor carnal, aquele amor palpável, né? De tocar, de beijar, de sentir. Você entende o que é que eu estou querendo dizer, né? Você entende sim, tá certo? Aqui inclusive, gente, se tratando de neoplatonismo, cai por terra, vou usar novamente essa expressão, aquela visão de que a mulher, né, na época lá do trovadorismo, que ela era divina, né? Não, a mulher não é mais divina, agora ela é uma mulher, tá, palpável, pode se tocar, né, sujeita a erros, tá? Dentre outras coisas. Uma terceira característica para a gente destacar, o bifrontismo. Parece diferente essa palavra, mas não é, tá, tão assustadora assim não. Bifrontismo seria a junção, tá, ou a mesclagem, né, a mistura, se você preferir, tá bom, de características medievais, tá, lá da época do trovadorismo e posteriormente do movimento literário que viria na sequência do Renascimento. Então era misturado ali,
Tá certo? Essas 3 características eu acho que está valendo a gente destacar. Lá na apostila vão ser mencionadas outras. Eu estou citando a apostila porque você vai ler a apostila, né? Você vai pegar o material, sim, vai ler a apostila, vai fazer exercício. O professor vai já dar uns bisus, umas dicas aí do que você vai fazer. Perfeito, gente? Vamos para as obras, né? Vamos aqui rapidinho, tá? Destacar o que foi produzida na época do humanismo, tá certo, gente? A produção literária do humanismo vai ser em 3 partes. A primeira parte, aquilo que a gente vai chamar de poesia palaciana, aquilo que nós chamaremos de prosa historiográfica, tá? E o teatro, tão importante que o professor vai comentar. Perfeito? Se liga aí, na poesia palaciana, tá certo? O nome já diz, textos escritos nos palácios, na corte, texto que apresentava autores da corte que falavam, que escreviam sobre a corte. Primeira coisa, importante, tá bom? Poesia palaciana, tá certo? Algo que chama muita atenção nesse momento, gente, é destacar que aqui a poesia palaciana, tá bom? Ela foge muito da regra lá da poesia do trovadorismo, que não tem acompanhamento musical. Os caras não botavam instrumentos musicais, não tem nada de lira, não tem nada de harpa, tá bom? Aqui é a poesia pela poesia. Os caras escreviam, tinham o prazer de escrever e tinham o prazer de declamar. Mas, professor, o senhor disse que a poesia caiu por terra, né? Terceira vez que o senhor fala essa expressão. O senhor disse que a poesia, então, né, não foi tão privilegiada. Não foi tão privilegiada, mas ela não foi eliminada. Tá bom, gente? Então, poesia palaciana faz parte, sim, da produção do humanismo. E eu trouxe essa característica legal aí, né, para você. Poesia essa que não tem mais a utilização da musicalidade, tá? Sem o acompanhamento musical. Uma outra característica, né, uma outra característica desse movimento, né, dessa poesia palaciana, né, seria o uso da medida velha. Medida velha você não sabe o que é, mas eu vou aqui tentar dizer para você, tá? E talvez você vá poder me entender. Se você não entender, depois a gente vai entender isso melhor, isso vai ser trabalhado lá no classicismo. Mas a medida velha, gente, seria a utilização, a reutilização de versos que tivessem 5 sílabas poéticas ou 7 sílabas poéticas. Aquilo que a gente vai chamar de redondilhas menores ou aquilo que a gente vai chamar de redondilhas maiores. Parece confuso, mas fica tranquilo, isso aqui tu vai entender na época do Renascimento. Tá bom? Ou do classicismo, né? Se você preferir chamar assim, depois você vai entender porque eu estou me referindo dessa forma, tá? Então bota pelo menos na tua cabecinha, na poesia palaciana, né, que é um tipo de produção da época do humanismo, tem 2 características, sem o acompanhamento musical, a utilização da medida velha, tá bom? Bota isso, anota isso no teu caderninho quando você estiver fazendo as tuas anotações, os teus registros. Uma outra produção da época do humanismo é que teve maior representatividade, como eu dizia, a prosa, né? A prosa historiográfica. Lembra lá do Fernão Lopes que eu citei anteriormente? O Fernão Lopes, gente, vai ser o grande ou o principal, né, escritor, né, o principal autor dessa prosa historiográfica, tá certo? Ele vai documentar, assim, os feitos dos reis de Portugal, que esses caras faziam, né, os seus feitos enfim, gigantescos, né, de conquistas, né, de guerras, tá, da sua vida na corte. Mas uma coisa importante que a gente deve mencionar é que o Fernão Lopes ele também começou a escrever sobre os homens comuns. Talvez tenha sido isso, tá, a sua grande, vamos dizer assim, ideologia, né, a sua grande mensagem nos textos posteriormente escritos por ele, tá bom? O ser humano comum, os povos de Portugal, os portugueses comuns vão ser citados nessas obras. E aí, já que ele vai trazer essa prosa historiográfica, juntamente, claro, com os feitos dos reis, mas ele apresenta sim, tá bom, gente, o povo, tá? A gente pode trazer algumas características dessa poesia historiográfica, tá? Imparcialidade, tá? Ele vai ser imparcial, ele nem vai ser de um lado, nem vai ser de um outro. Criticidade, ele vai criticar determinadas circunstâncias. Poder, ou gigantesco poder documental, né? Ele foi muito feliz nesses documentos, e o nacionalismo, fazendo uma valorização do país, do povo, tá? E assim por diante. Perfeito, gente? Poesia palaciana produziu-se no humanismo, prosa historiográfica produziu-se no humanismo, certo? E aí eu vou fechar, né, para a gente concluir o nosso videozinho, tá bom? São 14 minutos, tá? Houve outro tipo de produção que é o teatro, que
falar de teatro, é falar do Gil Vicente, né? O criador do teatro português, o pai do teatro português, tá bom? Aqui eu preciso dizer inicialmente o seguinte, antes do Gil Vicente, não havia teatro medieval, tá bom, gente? O que havia eram simplesmente encenações, tá? Encenações essas que eram feitas dentro da igreja, tá? Dentro da igreja, ou muitas, ou poucas das vezes fora da igreja, e os temas dessas apresentações, dessas encenações eram temáticas religiosas. Quando feito dentro da igreja, legal. Quando feito fora da igreja, eram chamadas então de profanas, né? Só para a gente especificar isso. Mas vamos diretamente para a produção do Gil Vicente. O Gil Vicente vai escrever peças teatrais, satirizando, criticando determinadas coisas, e a gente vai dividir em duas partes. Primeiro, os autos, né? Aqui é interessante que a gente lembre que autos, tá? Você conhece aquele chamado Alto da Compadecida, tá bom? Ele é muito influenciado por esses autos aqui do Gil Vicente, né? Só que o Alto da Compadecida não é do Gil Vicente, claro, o Alto da Compadecida é do Ariano Suassuna, você deve saber sobre isso. Mas os autos escritos pelo Gil Vicente, tá bom, gente? Eles eram encenados para moralizar as coisas, moralizar a igreja, né? No Alto da Compadecida é exatamente isso, né? Uma moralização ali, tá bom? Então ele escreveu autos e ele escreveu também farsas. Os autos, encenações moralizantes, por exemplo, a instituições, no caso aqui o clero, né? Além de outras instituições, tá? E as farsas, encenações satirizando, tá bom? Pessoas, né, importantes da época. Tudo bem? Autos e farsas. Faz esquema, monta esquema aí para você entender isso lentamente. Perfeito, gente? Nossa aula de literatura por hoje, tá? O nosso videozinho termina. Lembrando mais uma vez que você reveja, faça anotação e assim por diante. Professor, acabou a aula? Não, vamos usar a apostila, tá? Você vai pegar a sua apostila, você vai procurar lá no Humanismo, você vai ler no Humanismo, ou sobre o Humanismo, melhor dizendo, tá bom? A página de número 25, você lerá a 25, vai fazer a leitura da 26, continuará na 27, também na 28. Caraca, professor, muita coisa? Não, 28, tá bom? Não precisa você ler a 29, não precisa você ler a 30, tá bom? E vai só até aí mesmo, perfeito. Por enquanto, tá? Com as explicações você vai poder refazer algumas coisas, faz só a leitura até onde eu mencionei, tá bom? Mas eu quero que você faça exercícios, perfeito? Vai lá no finalzinho da nossa apostila ou do nosso material, se você preferir, tá bom? E deixa eu ver aqui a página, tá certo, gente? E você vai fazer da seguinte maneira, você vai pegar a apostila na página de número 106, você vai transcrever, atenção, por favor, você vai ter toda semana para fazer isso, né, gente? A gente só vai ter ela na outra semana, você vai transcrever as questões 1, 2, 3, 1, 2, 3, apenas 1, 2, 3, copia no caderno, resolve. Quando você fizer, na outra semana, certo? Na quinta-feira, você começa a me enviar fotos para que eu possa ir registrando, ok? Qualquer dúvida, revê o vídeo e aí vai dar tudo certo. Abraço, gente. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau.